Bom dia novamente. Nós vamos começar a introdução da nossa unidade 5, que vai trabalhar a América Central e a América do Sul. E aí, no livro de vocês, ele traz a imagem. Se vocês olharem aqui embaixo, deixa eu ocultar isso aqui. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, nesse pedacinho aqui do livro, deixa eu aumentar, ele traz uma legenda do que é essa imagem. Ó, Mapuches, que constituem o maior grupo indígena do Chile, participam de uma manifestação exigindo a restituição de suas terras lá em Santiago, no Chile, em 2015. Olha para vocês verem. Uma característica dos países latino-americanos é a questão do não respeitar os povos nativos da região. Porque se o povo nativo tem que lutar para conseguir o direito às suas terras, é porque ele não tem os seus direitos respeitados. E isso, por que eu falo dos países latinos? Onde que a gente pode ver também os povos indígenas lutando pelos seus direitos? Em qual país? Qual, pessoal? Peru? Também. Qual país? E um outro que a gente está nele. Isso não acontece no Brasil? Acontece muito. Muito. Aqui Então, mas daí no caso é mais uma questão política, né? Aqui a gente está falando da questão da luta pelos povos nativos, pela valorização da sua cultura e reconhecimento do seu território. Agora, fala a verdade. Um povo que era o verdadeiro dono da terra, ter que lutar pela posse da terra, isso é uma injustiça. Depois quem gostaria de ler para mim o primeiro parágrafo que tem aí ao lado, que está aqui, ó, na página 163. Quem poderia ler para mim? Pode. Então tá, muito obrigado por enquanto. Olha para vocês verem, uma característica da América Central e da América do Sul é ser fornecedor de matéria-prima, tá? Além de ser fornecedor de matéria-prima, fornecedores de alimento. Para quem? Para os países ricos, tá? Um problema seríssimo que a gente vem enfrentando nos tempos atuais. Por quê? Os países ricos têm dinheiro para pagar um alto preço pelo produto. Então, o lucro que o produtor consegue vendendo para o exterior, exportando, é muito maior do que o lucro que ele consegue deixando o alimento no próprio país. O que isso está fazendo com que aconteça o que com a alimentação no nosso país? Hein, gente? E está diminuindo o nosso alimento e os preços só aumentando. Eu acho que vocês já devem ter ouvido os pais de vocês falarem do quanto que o preço do alimento, tanto que as coisas estão mais caras. E olha para vocês verem, vê se o salário aumenta. O salário não aumenta. Né? Então o negócio está ficando cada vez mais feio aqui para os países sul-americanos. Continua lendo para mim. Quem gostaria de continuar o segundo parágrafo aí? Quem gostaria? Ninguém, gente? O resultado desse processo não se restringe apenas ao desenvolvimento econômico e social desses países, mas também exerce influência em outros aspectos da sociedade, como na cultura, no modo de vida e nas lutas sociais. O que ele está querendo dizer? Que esse processo de ocupação, esse processo de dominação, porque os países latino-americanos foram praticamente dominados,
né? E assim, desde o início da sua dominação, explorados. Porque a colonização foi de exploração, foi completamente diferente dos Estados Unidos e do Canadá, que a colonização foi de povoamento. Então quer dizer que isso gerou conflitos que existem até os dias atuais, porque ao se dominar, você se sobrepõe, o dominante, ou seja, o colonizador, se sobrepôs ao povo nativo, como se eles fossem melhores do que os nativos. E depois tem aí no final, que aspectos culturais da América Central e da América do Sul você conhece? Que aspectos culturais, gente? O que a gente tem marcante na nossa cultura? Vamos lá, turminha? Não entendi. O nosso idioma, geralmente o idioma dos países latino-americanos, prevalece o idioma vindo de quem? Do nativo ou do colonizador? Do colonizador, tá? Existem países como, por exemplo, o Chile, o Equador, o Peru, são países que ainda consideram a língua dos seus nativos também como língua oficial. Só que, lógico, que quando eles têm que colocar algo oficial para o mundo, eles falam que a língua oficial deles é o espanhol. Certo? Segunda pergunta. Além dessa questão cultural, o que mais que a gente pode ver na formação do povo? Que ocorreu uma grande miscigenação, uma grande mistura, tá? É lógico que eu ainda vejo, por exemplo, quando você vê uma imagem do povo no Peru, na Colômbia, no Chile, você vê que a característica mais marcante da população é dos nativos, tá? Agora você vem para o Brasil, para a Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela. Você vê que a característica do povo é uma mistura muito grande, tá? Principalmente uma mistura provinda de três povos, dos europeus, dos brancos, dos negros e dos índios, tá? Porque esses países vão trazer, esses países latino-americanos vão ter o negro escravo, né, na formação da sua população. De que maneira um canal entre o Oceano Atlântico e o Pacífico beneficia o comércio mundial? Que canal que ele está falando? Alguém sabe me dizer? Isso! O canal do Panamá, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. O canal do Panamá vai mudar as relações econômicas do mundo. E por que ele faz isso? Então, mas o que ele faz? O que ele faz com a questão de tempo, questão de espaço? Com certeza, economiza tempo, economiza espaço, porque ao invés de você ter que contornar a América lá embaixo para poder... Não, você passa pelo canal. Tá? Depois, você sabe dizer quais são os principais setores de produção e sua importância na balança comercial nos países da América Central e da América do Sul? Na América Central, qual é a principal item importante para a exportação? Vocês sabem? Oi, não entendi. Comida, falaram? Então, alimento, produtos tropicais, tá? E assim, alguns países ainda conseguiram desenvolver e ampliar o cultivo do café, então consegue uma graninha legal na exportação do café. Mas grande parte dos países da América Central tem a economia voltada para produtos tropicais, como banana, frutas cítricas. Então, produtos que não têm um grande valor agregado, ou seja, não têm um peso muito grande na balança comercial entre vendas. Então, são países que muitas vezes mais importam do que exportam. E na América do Sul?
que é principal? Tem a questão da agropecuária, tá? Também é fortíssimo. Você pega o país, o Brasil é considerado o celeiro do mundo. Nós somos um dos maiores países exportadores de alimento, tá? Só que quando você olha a América do Sul, a gente fala em matéria-prima. Nós somos grandes fornecedores de metais, tá? Minério de ferro, estanho, cobre, manganês. Isso é exportado para os países desenvolvidos para eles poderem usar como matéria-prima na sua industrialização. A América Central, alguns países também têm destaque essa questão da produção de minerais, mas é muito pequena, são poucos os países que têm esse destaque. A principal fonte de rendas deles é a exportação de produtos tropicais. É claro, quando eu falo das ilhas do Caribe, o que é uma outra fonte da economia deles que é marcante, que é muito forte ali no Caribe? O turismo. Tá? Então, isso não tem como você, eu vou exportar o turismo. Você vai prender o turista e vai exportar ele para outro lugar? Não, isso não se faz. Tá? Então, o turismo é um comércio que você chama as pessoas para o seu local, mas não tem como você colocar ela num peso de comércio, de trocas comerciais entre países. Isso não tem como se medir. Quero ver quem que vai conseguir. Vocês sabiam que tem ilhas no Caribe que são fortes por causa de bancos? Por exemplo, as Ilhas Caimã. Você sabe o que eles são? Paraísos fiscais. Vocês sabem o que é isso? Lugar? Não tem ideia? Paraísos fiscais são países que não exigem comprovação de onde você conseguiu o dinheiro. Eles aceitam o dinheiro, que você faça a aplicação do dinheiro no país deles, sem você comprovar de onde você retirou esse dinheiro. Então, quem que manda dinheiro para os paraísos fiscais? Os deputados corruptos, os grandes traficantes de droga, os laranja. Tá? Então, acabam mandando dinheiro para lá porque não tem fiscalização. Então tem as Ilhas Caimã, subiu da minha cabeça, tem mais dois locais na América Central, mas a gente vai chegar a falar sobre isso ainda, certo? Então aí nós fizemos essa introdução. Oi. Sim. O que eles acabam fazendo, Renan? Eles deixam o dinheiro escondido durante um tempo nessas ilhas e depois eles vão viajar para lá e vão e retiram esse dinheiro em espécie. E voltam, e esse dinheiro volta para o Brasil. Geralmente esse dinheiro vai ser o quê? Dólar. E ele volta com esses dólares para o Brasil. Esse dinheiro entra clandestinamente no nosso país. E daí o que ele vai fazer durante um bom tempo? Geralmente essas pessoas têm cofre em casa, eles guardam esse dinheiro no cofre. E eles vão comprar alimento, vão fazer viagens, coisas que eles não precisam declarar no imposto de renda. E vão gastar o dinheiro. Você entendeu? Essa é a forma. Já tem todo um esquema montado, com certeza. Tá? Como já colocaram aí, tem os laranjas para poder fazer isso. E daí eles pegam os laranjas, por exemplo. Vou usar eu de exemplo, tá? Eu não faria isso, tá, gente? Em hipótese alguma. Mas vou para não pegar ninguém de exemplo, como não é uma coisa legal. Vem um grande magnata que tem 2 milhões... 2 milhões escondido. Resolve, vira para mim e fala assim: Marcelo, eu sei que você tem 5 alqueires de terra aí num lugar legal nos costas. Eu vou pagar para você 2 milhões nesses 5 alqueires de terra. Só que você vai falar para o governo que eu te paguei só 250 mil. Olha para você ver um negócio.
Tenho como o governo comprovar que eu vendi por mais? Não. Só se eu for pegar esse dinheiro e for pôr no banco. Só que se eu vou fazer um negócio desse, eu não vou pôr o dinheiro no banco. Eu vou fazer outros investimentos. Eu vou comprar outros imóveis. Entendeu? Então isso acontece com muita facilidade. Gente, essa era a nossa introdução sobre o que nós vamos estudar. Fala. São pessoas que geralmente não declaram imposto de renda porque ganham muito pouco. Você entendeu? Geralmente não são pessoas que têm emprego fixo. São pessoas que já vivem no mercado informal e daí elas dão o seu nome, o seu CPF e tudo para que essas pessoas possam negociar com o nome deles. Entendeu, Fausto? Então, a gente chama de laranjas pessoas que, por exemplo, o que os deputados costumam fazer? Eles roubam e eles não colocam no nome deles. Eles colocam no nome de quem? De um irmão, de um cunhado, de um primo. Por quê? Porque se eles colocarem no nome deles, vai ser automático do governo ficar sabendo que ele tem dinheiro, que ele está ganhando a mais do que ele deveria ganhar. E da onde está vindo esse dinheiro? Então ele coloca no nome de outras pessoas. E essas pessoas são os laranjas. Eu sei uma história, vou contar uma história para vocês, mas não vou dar nome, tá? Sei uma história de um laranja aqui da região, em que um prefeito deve ter feito um desvio muito grande de uma verba e acabou comprando um sítio e colocou no nome do laranja. Na hora que o prefeito foi querer pegar o sítio para passar para o nome de alguém da família dele, o laranja virou para ele e falou assim: não, o sítio é meu, está no meu nome. E o prefeito dançou, porque a pessoa ficou com o sítio. E tem o sítio até hoje. Não, com certeza. O outro perdeu. Só que assim, Renan, gente, eu vou parar a gravação aqui e a gente continua conversando mais um pouquinho, tá? Senão o vídeo fica muito extenso.